esse é o mito, isso é o que contam, isso é o que é falado por uma cultura e que sobreviveu através das suas obras de arte, através dos tempos. No entanto, o mito e o rito de Lilith é muito mais antigo do que esse relato e do que essa compilação. Arqueologicamente, historicamente e em termos de mitologia comparativa, um autor chamado Robert Graves, que ficou muito conhecido no começo do século XX, na primeira metade, pelo seu livro A Deusa Branca, escreveu outras obras onde ele analisa mitos do Oriente, mitos hebreus, mitos gregos, e também faz anotações sobre suas viagens através do mundo. Segundo Robert Graves, o mito de Lilith se refere a uma época ancestral, uma época arcaica e muito antiga, onde talvez a agricultura fosse a economia de subsistência do reino de Canaã. E uma antiga rainha, ou talvez uma sacerdotisa, fosse chamada Lilith. E essa rainha ou sacerdotisa teria encontrado imigrantes da tribo dos hebreus que se acomodaram em seu reino, e com o passar dos anos, essa rainha teve seu governo invadido e discretamente, ou talvez em uma revolta, foi tomada dela e da sua família. Sendo assim, um novo rei, Adam, assumiu o lugar. Ou ainda a gente possa especular que o povo hebreu invasor que chegou ali tinha como Deus o seu Deus único, e o filho dele, Adam, era o seu representante, era a imagem retratada na terra. Os povos daquela região de Canaã tinham Lilith como sua deusa, e logo os sacerdotes de ambas as tribos decidiram casar as duas deidades. Essa é uma explicação histórica mais plausível para esse mito. Acredita-se, é meio que óbvio, que a diferença de costumes entre os dois povos, entre um povo agrário, que tinha o feminino como representante do poder, tinham costumes, hábitos diferenciados de um povo que era composto por pastores e coletores, um povo nômade. E o choque desses costumes fizeram-se presentes de muitas formas. E talvez naquele reino agrícola as mulheres tivessem a liberdade sexual de escolherem seus parceiros e terem relações antes do casamento. Para um povo coletor, um povo de pastores e caçadores, tal liberdade era uma afronta. A mulher devia se casar virgem e ainda muito nova com o marido escolhido pela família. Os confrontos são muitos, mas a parte mais interessante, mais curiosa para a gente nesse primeiro momento é pensarmos simplesmente que, a partir do instante que o Deus dos invasores assume o reinado e assume como a religião dominante daquele território, o culto a Lilith, ou a um nome mais arcaico dela, permanece como um culto negro. Negro no sentido de escondido, de velado. Negro no sentido do reservado e daquilo que é apenas mal porque se opõe aos ditames da nova sociedade, da cultura e da religião que passaram a dominar aquela região. Ela permanece ali, velada, velada. O espírito do vazio, a escuridão que assusta aqueles que não conhecem seus mistérios. Muito tempo depois, em viagem por aquelas regiões, um grego chamado Heródoto fez algumas anotações, muitos séculos depois de tudo isso. Em seus escritos, ele nos conta que toda aquela região do deserto, antes da chegada dos judeus e de outros povos, eram comandados por uma grande senhora chamada Alilat, ou Aulat.
essa grande senhora, que era retratada de forma tríplice, ou trina, era uma deusa tríplice, comandava toda a vastidão dos desertos hoje da Arábia. E seu centro de poder era em torno de um grande meteoro negro que havia caído muitos séculos no passado e era a manifestação do corpo da própria deusa, numa santa Caaba, no meio do deserto, um local onde as guerras e as brigas eram proibidas e o culto a essa deusa poderosa era realizado. Heródoto ainda compara Aulat ou a Lilith com a Afrodite Urânia dos gregos ou com a Vênus dos romanos, e seu consorte chamava-se Orostalto, que o próprio Heródoto compara ele ao Dionísio dos gregos ou ao Baco dos romanos. Baco ou Dionísio, um deus das artes, do teatro, da loucura, do vinho, do êxtase, muito dado a redemoinhos, águas revoltosas e a toda expressão caótica, desregrada e contínua e indestrutível que é a expressão da força da vida que bate em todos os corações. Nas próximas edições, iremos conversar mais sobre o mito de Alilat ou Aulat, que no decorrer desse contexto estudaremos Lilith como um epíteto ou uma distorção posterior do nome desta grande senhora do deserto. Espero vocês. Nos vemos sob o longo véu negro.